Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre morfologia do conto. Agora a gente vai ver o finalzinho, a conclusão e o apêndice. Então eu acho que esse vídeo vai ser bem curto, porque a conclusão tem uma página apenas. Eu vou até ler quase toda para vocês. Como ele fecha aqui. Depois no apêndice ele traz coisas interessantes também. Podemos dizer mais bem que nossas proposições, ainda que pareçam novas, foram intuitivamente pressentidas por Velikovsky, eu acho que é assim que se fala, a quem deixaremos a palavra para concluir. Abre aspas, uma pergunta. Se pode colocar neste campo uma questão que concerne aos esquemas típicos os esquemas transmitidos de geração em geração como fórmulas já dispostas, capazes de animar-se com um novo sentido, de fazer nascer novas formações? A literatura narrativa contemporânea, com a complexidade de seus argumentos e sua representação fotográfica da realidade, parece descartar a possibilidade dessa questão. Mas, quando se encontra ante os olhos das futuras gerações, em uma perspectiva tão distante como para nós está a Idade Média, quando a síntese do tempo, este grande simplificador, tenha passado sobre a complexidade dos fenômenos e os tenha reduzido ao tamanho de um ponto que se perde às profundidades, suas linhas se fundirão com aquelas que agora descobrimos, que nós descobrimos quando nos voltamos para contemplar essa distante criação poética. E o esquematismo e a repetição se instalam por todo o percorrer, né? Por toda a narrativa. Fecha aspas. Ele fez aqui, na verdade, ele concluiu com essa citação desse outro autor. Isso a gente nunca recomenda, né, em ciência, em trabalho, em texto científico de modo geral. E essa pesquisa dele é científica, eu falei isso desde o começo, né? É você finalizar não apenas o trabalho como todo, como ele está finalizando aqui, mas até mesmo partes ou capítulos da sua obra com citação do outro. Sempre tem que ser do próprio autor. E mesmo porque a gente nunca pode deixar uma citação sem comentar. Porque é o trabalho, é o seu trabalho, né? Quando você está fazendo, é o seu trabalho. Você coloca ali uma citação com um propósito e você vai discuti-la. Você não vai fazer o outro falar por você e deixar por isso mesmo, né? Você coloca a citação, o outro fala o que você pensa, o que você concorda, ou às vezes você discorda, mas isso também fica pontuado. E aí você que está fazendo um trabalho, você dialoga com os autores que você está mobilizando, né? E aqui ele que fez um trabalho tão primoroso, aqui ele termina assim. Não sei como é lá para os russos essa questão de finalização, de encerramento, né? De reflexão com a palavra do outro. Mas aqui no Brasil, né, se a gente parar para pensar mesmo sobre isso, não parece tão legal você finalizar seu trabalho com a palavra do outro. Certo? Mas assim ele conclui. Agora, o apêndice. O que ele traz aqui? Ele traz um esquema que é bem interessante, ó. Dados para poder agrupar os contos em um quadro. E aqui, ele é todo esquemático, né? Vocês já perceberam. E aí, ele ensina como vocês podem organizar os contos, né? Perceba que isso aqui ajuda quem trabalha com isso mesmo. Não são dicas para quem vai analisar. Isso aqui não são dicas para quem vai ler o conto, para interpretá-lo melhor. Aqui é para quem vai trabalhar com conto, sei lá, fazer a hora do conto, não sei, para trabalhar, para analisar, para fazer pesquisa mesmo. E aí ele propõe aqui um quadro 1, situação inicial. E aí nessa situação inicial, nesse quadro 1, ele relaciona uma série de coisas, a definição do espaço temporal, composição da família, tudo que você tem que considerar. Percebam que, ao fazer isso, ele está inclusive ensinando a desenvolver um conto, a escrever um conto. Quando ele explicita a estrutura, como compor quadros, ele está ensinando a fazer, né? A escrever, a montar a estrutura para quem tem interesse de começar a escrever contos de fadas, né? Contos folclóricos. Então, a situação inicial, definição do espaço-tempo, composição da família, aí que se desdobra em nomenclatura, situação, categoria dos personagens, esterilidade, aqui o nascimento de um filho, e essas coisas vão se desdobrando, cada tópico. Eu só vou ler os tópicos para não ficar muito longo, ó.
o que provoca a gravidez, né? Ele tá falando aqui do filho, forma de nascimento maravilhoso, profecias, prosperidade ante o crime, futuro do herói, futuro do falso herói, discussão dos irmãos com respeito ao direito de primogenitura. Aí o segundo quadro, parte preparatória. Ele categoriza e cada categoria tem desdobramentos. Eu não estou lendo o desdobramento para não ficar muito longo. Parte preparatória, proibição, distanciamento, transgressão da proibição, primeira entrada em cena do agressor, interrogatório, solicitação de informação, engano do agressor, crime, um crime prévio unido a um pacto enganoso, reação do herói. Aí um quadro terceiro aqui, o terceiro quadro, o nó da intriga, o crime em si, né? Então, começa com a feitoria, o crime, e aí tem vários desdobramentos, mesmo porque há várias possibilidades de crime. Momento de transição, entrada em cena do buscador, do herói, né? Aquele é buscador no sentido de estar buscando alguma coisa, ou recuperar um objeto sagrado perdido, ou recuperar uma pessoa raptada, ou qualquer coisa. Manifestações que acompanham o encargo, finalidade do herói. Quarto quadro, os donantes, né? Aquele que doa o objeto mágico. Trajeto da casa, desde a casa do herói até o donante. Preparação e transmissão do objeto mágico, reação do herói. Quadro 5, entrada em cena do auxiliar no final da primeira sequência. Aí tem o auxiliar e o objeto mágico. O traslado até o lugar previsto, forma de chegada, acessórios de lugar e onde se encontra o objeto da busca, segunda entrada em cena do agressor, em caso de faltar a primeira, a segunda entrada em cena da princesa, combate contra o agressor, imposição de um sinal, vitória do agressor, falso herói, segunda espécie de falso herói, reparação do crime, ou do que faltava, né, restituição do que faltava, o regresso, a perseguição, socorro durante a perseguição. Quadro 6, começo da segunda sequência. O quadro 6 é só isso. Quadro 7, continuação da segunda sequência, a chegada de incógnito, né, ou seja, a pessoa lá escondida, pretensões enganosas do falso herói, tarefa difícil, realização da tarefa, reconhecimento, o falso herói é desmascarado, a transfiguração e o castigo. E o matrimônio, por último, e a subida ao trono. E aqui ele propõe também, ele apresenta um segundo apêndice, com outros exemplos de análises. E aqui ele apresenta aqueles gráficos, outros autores e várias fórmulas, nem gráfico, fórmula, para vocês darem uma olhada, que eu nem vou tentar destrinchar isso aqui, porque não compensa. Aí o apêndice 3 é uma lista de abreviaturas, aí para a parte preparatória e tal, todo aquele símbolo, ele traz aqui, ó, uma lista de abreviatura com símbolos e tal, parece um glossário. E é isso. Então, assim termina o livro, mas a gente tem dois textos aqui, não é pós-fácil, são dois textos que compõem essa edição aqui. O primeiro texto é do próprio, que é As Transformações dos Contos Maravilhosos. Então, no próximo vídeo eu vou tratar desse conto. O que que ele fala? Ele traz muitos aspectos interessantes aqui. E depois, o último vídeo será sobre um outro autor, Melensky, que é o estudo estrutural e tipológico do conto. Aguardem. Me digam o que que vocês acharam dessa obra, né? Porque aqui a gente finalizou tudo que ele propôs aqui. E depois o que vem agora, esses dois textos serão apenas complementos. Me digam o que que vocês acharam, vocês gostaram, ajudaram a pensar, a elaborar, a analisar, elaborar quem quer escrever, né? E analisar esses contos todos folclóricos, né? Contos de fada. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e